Elias foi para o céu habitar com Deus. Você entendeu errado. É exatamente sobre isso que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Você está no Aleph Tav, o canal daqueles que amam a palavra de Deus. Eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico. Elias foi para o céu habitar com Deus? Bom, por que desse tema? Há alguns dias atrás eu fiz um outro vídeo falando o seguinte: Elias subiu em uma carruagem de fogo. Você entendeu errado. Inclusive eu vou deixar passando esse vídeo no card aqui em cima. Você depois pode também assistir esse vídeo. Por que muitas pessoas entendem esse texto errado? Elias subiu numa carruagem de fogo? É isso que a Bíblia fala? Então assiste esse vídeo para você ter um entendimento melhor das Escrituras. E nesse vídeo me pediram para falar sobre Elias. Elias morreu? Elias não morreu? Elias foi levado para o céu? Bom, existe uma doutrina que ensina que Elias ele foi levado para o céu para morar com Deus, para habitar com Deus. Mas nós precisamos analisar dentro das Escrituras se é isso mesmo que a Bíblia nos informa. Então, com base em que nós podemos dizer que Elias foi para o céu morar com Deus, habitar com Deus? Bom, o texto base que é usado para defender essa tese é o texto que se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo 2 e no versículo 11. E o texto sagrado ele diz assim: E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Perceba aqui nesse versículo que a Bíblia não está falando que Elias subiu ao céu para morar com Deus, para habitar com Deus, mas está falando que Elias subiu ao céu num redemoinho. O redemoinho, ele está numa esfera visível aos olhos humanos. O redemoinho não acontece acima desse primeiro céu que nós enxergamos. Então, a partir daqui, nós já conseguimos trazer uma refutação contra essa doutrina. Mas nós vamos continuar falando um pouquinho aqui, trazendo um pouquinho mais do contexto histórico que prova e que mostra que esse texto não está dizendo que nesse momento Elias foi para o céu morar com Deus. Não, não é isso que a Bíblia fala. Então vamos aqui ver se de fato está correto ou está errada essa afirmação. Bom, caso Elias ele tenha ido morar com Deus, morar no céu, então quando João ele vai escrever no capítulo 3 e versículo 13, ele vai falar o seguinte: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Só que uma coisa interessante é que João, quando ele escreveu o seu evangelho, foi por volta do ano 90 depois de Cristo, ou seja, mais ou menos 1000 anos depois de Elias. Então, mais ou menos 1000 anos depois de Elias, mais ou menos 90 anos depois de Cristo, Elias vai dizer o seguinte: ninguém subiu ao céu. 90 anos depois de Cristo, João vai dizer o seguinte: ninguém subiu
ao céu. Então, como que eu posso agora resolver essa aparente contradição bíblica? Porque numa hora alguns vão defender que 2 Reis, capítulo 2, está dizendo que Elias foi para o céu. Mas João ele vai dizer, ninguém subiu ao céu senão Yeshua. Como resolver então agora essa contradição? Bom, a princípio eu posso te afirmar o seguinte: não existe nenhuma contradição bíblica aqui. O que nós precisamos entender é que dentro das Escrituras nós identificamos 3 céus. Um desses céus, que é chamado de terceiro céu, é a morada de Deus. Ele é o lugar do trono de Deus. É onde Yeshua se encontra, de acordo com o livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 8, no versículo 1, que diz assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Então esse aqui é o terceiro céu. Nós temos também um segundo céu. Esse segundo céu é onde habita o cosmos, habitam as galáxias, habitam os planetas. Esse é o segundo céu. Mas nós temos o primeiro céu. E que primeiro céu é esse? O primeiro céu é essa camada de ar que envolve o nosso planeta. É aquele céu que está mais próximo de nós. É aquele onde as nuvens passeiam. Esse é o terceiro, esse é o primeiro céu. Esse é o céu para onde Elias foi levado. Se não, vamos verificar um pouco mais aqui nas Escrituras o que as Escrituras nos falam a respeito do profeta Elias. Para nós identificarmos, então, nós precisamos voltar aqui um pouquinho e fazer uma leitura da história do profeta Elias e também do profeta Eliseu, que foi aquele quem sucedeu o profeta Elias. Então, vamos lá. Quando Elias caminhava com Eliseu, Elias fez uma pergunta para Eliseu. Essa pergunta se encontra lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 2 e no versículo 9, e diz assim: sucedeu que, havendo eles, Elias e Eliseu, passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Então aqui nesse texto, nós vamos ver que Elias aqui ainda estava na terra, conversando com Eliseu, tudo caminhava bem, Elias ainda não havia sido tomado, e nós vamos prosseguir até o momento que Elias ele é levado pela carruagem de fogo ou por um redemoinho. Olha naquele vídeo lá que eu te mostrei no início, que você vai entender se Elias foi levado numa carruagem de fogo ou se Elias foi levado por um redemoinho. Mas eu já te adianto aqui que Elias foi levado por um redemoinho e não por uma carruagem de fogo, como muitos pregam, como muitos ensinam. Se você quer entender mais sobre isso, então assista ao vídeo que eu indiquei. Vai estar disponível aqui no card, está disponível em nosso canal e você pode assistir a esse vídeo para mais informações a esse respeito. Agora, o texto base que muitos acreditam que Elias se tornou o homem imortal, o homem que não passou pela morte, é justamente o texto que nós falamos aqui no início, que se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo 2 e no versículo 11, e que eu faço questão de ler aqui novamente, esse texto que fala que Elias é um ser imortal, que foi levado para o céu onde Deus habita. E fala assim: e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E agora Elias se transformou em um ser
imortal. Mas a Bíblia fala que todos passarão pela morte. Como resolvo isso? Como resolvo o texto de João que diz que ninguém foi ao céu senão aquele que desceu do céu, Yeshua? Que somente Yeshua, no ano 90, ele fala que somente Yeshua foi ao céu. Como resolver essa aparente contradição bíblica? E o texto aqui está falando que Elias foi para o céu. A questão é, Elias foi para o primeiro céu. Mas será que depois desse fato nós temos alguma história? Será que nós temos algum relato? Será que nós temos algum texto bíblico falando ainda sobre a vida de Elias? Bom, vamos analisar então isso. Quando esse ato aconteceu, Elias ele é levado para o céu num redemoinho. Os filhos dos profetas, eles vão se dirigir a Eliseu e vão pedir a Eliseu para que pudessem procurar Elias, né? Olha, Eliseu, nós vamos procurar Elias, estamos aqui em um total de 50 pessoas e precisamos procurar Elias. Onde nós encontramos isso? No segundo livro dos Reis, no capítulo 2, versículos 16 e 17, que nos diz assim: E disseram-lhe, eis que agora entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar a teu senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele disse, não os enviareis. Mas eles insistiam com ele, os filhos dos profetas insistiam com Eliseu, até que, constrangido, disse-lhes, enviai. E enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. E aí, a partir desse momento, né, olha só, as pessoas daquele tempo entendiam que Elias estava em algum lugar da terra. As pessoas do nosso tempo entendem que Elias foi habitar com Deus. Mas as pessoas não acharam Elias. Cadê Elias? Procuraram Elias 3 dias, não encontraram. Está confirmado, Elias foi habitar com Deus. Mas nós precisamos então analisar um pouco mais o texto bíblico. Vamos fazer então essa análise aqui junto comigo? Como prova histórica, nós precisamos trazer aqui um fato. Eu trouxe aqui um fato, olha só. O último registro datado de um ato de Elias ocorreu durante o reinado de Acasias, rei de Israel. Elias lhe disse que ele morreria por causa dos seus pecados. Onde nós identificamos esse texto? No segundo livro dos Reis, capítulo 1, no versículo 3 e no versículo 17, ocorre o cumprimento da profecia. Então vamos ler esse texto. Segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 3 e 17. Está escrito assim, versículo 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita, levanta-te, sobe, para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E dize-lhes, porventura, não há Deus em Israel, para ides consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Aqui nós vemos o pecado de idolatria por parte do rei de Israel, pelo rei Acasias. E no versículo 17 está escrito assim, assim pois morreu Acasias, conforme a palavra do Senhor, que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar no ano 2º de Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá, porquanto não tinha filhos. O reinado de Acasias, ele durou apenas um ano, por volta do ano 850 antes de Cristo. Agora, algo que chama a atenção é que alguns anos depois de Elias ter sido levado pelo redemoinho, a Bíblia vai dizer no segundo livro das Crônicas, no capítulo 21, do versículo 12 a 15, que uma pessoa que era chamado de profeta Elias escreveu uma carta
a Jorão, rei de Judá. Eu pergunto, como alguns anos depois Elias teria escrito essa carta? Será que Elias voltou de entre os mortos para escrever? Ou será que Elias ainda estava vivo nesse momento? E aí? Qual seria? O que será que aconteceu? Mas vamos fazer a leitura do texto bíblico? O texto bíblico diz assim, 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 12 a 15. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Jeosafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Tu também terás grande enfermidade por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam de dia em dia por causa do mal. Então, vários anos depois, Elias escreve uma carta ao rei de Judá. Eu pergunto, o que aconteceu? Elias voltou dos mortos para escrever essa carta? Ou Elias permaneceu vivo na terra? Elias, será que João, quando escreveu o seu evangelho, ele errou ao dizer que ninguém subiu ao céu a não ser Jesus? Ou será que de fato Elias não subiu ao céu? Bom, é o que eu gostaria de saber de você. O que você acredita? Elias subiu ao céu? A Bíblia se contradiz? Ou a Bíblia ela não se contradiz? Coloque nos comentários aqui embaixo. E se você gostou desse estudo, também não esqueça de deixar o seu like, curtir esse vídeo, se inscrever no canal e que o Eterno ele possa abençoar a tua vida. Shalom, shalom, ulehitraot.